Graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe grandemente. Eu quero estar orando pelos irmãos. Nós vamos estar aqui liberando uma palavra ao momento que vivemos nesse tempo agora de 2021. Então convido os irmãos a orar comigo. Pai amado, Pai querido, em nome de Jesus Cristo, eu entro na sua presença agora com cada irmão presente através desse vídeo, e que o Senhor possa entrar sobre os lares, que o Senhor possa entrar, Senhor, sobre a casa, sobre a vida deste irmão, desta irmã, deste pastor, deste servo de Deus, diácono, presbítero, que o Senhor possa entrar com providências e respostas. E este ano, Senhor, de 2021, vivemos um período na qual queremos nos achegar mais ao Senhor. Um período na qual queremos nos quebrantar perante a Tua face. Porque diz a Tua palavra que o Senhor habita com aquele que é contrito e abatido de espírito. E muitas vezes precisamos nos quebrantarmos espiritualmente para nos aproximar de Ti. O Senhor também disse: bem-aventurados os humildes de espírito, porque esses verão a Deus. E queremos ver a Tua face, tocá-lo, senti-lo. Por isso, lança por terra desde já, Senhor, tudo aquilo que trabalha, tudo aquilo que tem sido contrário à nossa vida espiritual, aquilo que nos aproxima de Ti. Meu Deus, durante todo esse ano, tantas coisas vieram sobre nós para nos parar, para nos deter espiritualmente, mas queremos continuar marchando em Tua presença. Por isso, libera neste momento, neste tempo, Senhor, uma unção, para que esta unção, ao ser derramada sobre a Tua igreja, venha trazer um avivamento, venha trazer a santificação, venha trazer, Senhor, mais e mais um tempo de quebrantamento e humilhação perante a Tua face. Eu oro pela minha vida, pela vida de cada um dos irmãos que estão conosco neste momento, acompanhando a este vídeo, Pai. Eu Te agradeço desde já por cada um que o Senhor colocou até este vídeo, para ouvir, aprender e também viver este tão grande momento que é o período de Yom Kippur. Nós Te agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém. Estamos vivendo, como foi falado aqui através da oração, o período de Rosh Hashanah, o período de Yom Kippur, que são 2 dias distintos um do outro, até porque a festa de Rosh Hashanah é uma festa, a festa chamada Festa das Trombetas, e o Yom Kippur é um dia à parte, a festa chamada também como o dia da expiação. E ambos estão escritos no livro de Levítico, no capítulo 16, no capítulo 23 de Levítico. Você pode ali acompanhar o texto, você vai ver que aquilo é uma ordem estipulada a Moisés, e consequentemente também a todo o povo de Israel. Nós vemos um período de quebrantamento. Por quê? A gente vê que o Brasil foi açoitado, o Brasil e o mundo, açoitado por uma onda de pandemia, e muitos que nem cristãos eram, acabaram também aceitando a situação de que tudo isso veio por causa da maldade do homem. Até aquele que não é cristão, até aquele que tem uma outra religião, concordou que a maldade humana trouxe muitas coisas para o Brasil e para o mundo. E essa pandemia, com certeza, não veio de Deus, não é Deus quem traz as pragas. Deus, ele permite por causa do afastamento. É uma lei, uma consequência do afastamento do homem de Deus. E toda vez que o homem se afasta de Deus, ele é açoitado por situações adversas, por causa do afastamento dele. As trevas é a ausência de luz. Então, se eu não estou na luz, consequentemente, eu começo a me aproximar das trevas. Então, este ano de 2021, nós estamos neste ano de 2021 por causa do calendário gregoriano, ou seja, o calendário que nós usamos no Brasil aqui, e em muitos países, os Estados Unidos, enfim, praticamente todos os países usam o calendário gregoriano. E na verdade, nós, há pouco
poucos brasileiros, né, que conhecem a verdadeira situação do calendário, ou seja, o calendário que deveria ser um calendário universal, um calendário mundial, deveria ser o calendário judeu, né? Por que o calendário judeu? Porque é o calendário bíblico, e se nós acreditamos como cristãos, assim como eu acredito que você pense da mesma forma que eu, acreditamos que a Bíblia ela é a única verdade, que o nosso Deus é o único Deus. Então, este único Deus revelou o calendário para Moisés, né? Veja que quem escreve Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, é Moisés. Moisés é quem escreve ele, né? E acredita-se que Moisés tenha escrito o livro de Gênesis no meio do deserto, ali quando ele peregrinava pelo deserto, com um grande povo, né, de Israel ali andando, peregrinando pelas terras do deserto, e que Moisés tenha recebido todo o relato da criação de Adão, da criação da terra, ainda quando ele estava nos 40 dias no Monte Sinai, né? Moisés não vai apenas uma vez ao Monte Sinai, Moisés vai algumas vezes ao Monte Sinai. Não foi uma só vez que ele ficou 40 dias sem comer e beber, ele ficou mais vezes, né? E nessas ida e volta do Monte Sinai, onde Deus aparecia para ele em glória, Deus aparecia para ele em poder ali, veja que o próprio dedo de Deus é quem escreve ali as tábuas, né, as pedras, e ele que esculpe, ele vai esculpir ali com o seu próprio dedo as letras nos 10 mandamentos, né? E Moisés ouve da boca do próprio Deus a criação da terra, a criação de tudo, né? A criação do homem. Então Moisés depois apenas escreve isso. Então veja que Deus ele confia ao seu povo a explicação da data, porque se existe um Deus, é lógico que esse Deus traria para nós muitas respostas, né? Há muitas perguntas que nós temos, o ser humano tem muitas perguntas e todas têm resposta. Talvez nesse exato momento você não tenha as respostas ainda, porque muitas coisas ainda não compreendemos, mas não significam que não hajam respostas, elas têm respostas, e quando se aproximamos de Deus, nós começamos a conhecer mais dessas respostas. Então, na verdade, o calendário Deus entrega a Moisés. E no livro de Levítico nós vamos ver isso bem claro, né? Moisés ouvindo da boca de Deus. Veja que no capítulo 16 de Levítico e no capítulo também 23 de Levítico, o Senhor vai estipular para Moisés o primeiro dia do ano, o primeiro dia do mês. Veja que ele vai estipular que é o 7º mês, né? E no 7º mês será o primeiro mês. E parece um pouco confuso, porque como pode? No nosso calendário, o último mês, né, é o mês 12, sendo que o primeiro mês é o mês 1, que é o mês de janeiro, né? Porém, a gente entende que a história é muito longa, né? Faltaria, quem sabe, tempo aqui, eu vou trazer em outros vídeos aqui, bem mais explicado. Mas faltaria tempo para nós aqui neste vídeo falar detalhadamente tudo. Mas a gente sabe que um dos imperadores, né, Gregoriano, ele ali faz a mudança do calendário, né? Ele traz um calendário padrão na época, como potência, né, como um grande tirano, traz um calendário que era segundo o sol, né? Através do sol era seguido o calendário, no caso o calendário grego, romano, e esse calendário se torna um calendário universal, um calendário que até hoje nós usamos aqui, né? Então ambos os calendários, tanto de Israel quanto também o gregoriano, que é o que nós usamos no Brasil, ele possui 12 meses, né? Porém, em Israel, isso acontece de uma forma um pouco diferente. Por exemplo, nós estamos agora no mês 8. Israel está no 6º mês, indo para o mês 7, que é o mês de Tisri, né? O mês, no caso, o mês que cai o período de Rosh Hashanah. A palavra Rosh Hashanah significa o cabeça do ano, né? Ou seja, o primeiro mês do ano, o princípio do ano. Então, esse Rosh Hashanah, que vai ser inaugurado através de uma
do toque da trombeta, o toque do chofar, né? Que é o chifre de carneiro. Esse mês que neste ano 2021, ele cai justamente no dia 5 de setembro. Dia 5 de setembro agora é o dia de Rosh Hashanah. O que é o Rosh Hashanah? É a nossa virada do ano que acontece para nós no dia 31 de dezembro, que todo mundo se veste branco, todo mundo pula onda. Eu digo assim, nem todos fazem isso, mas de forma geral é uma tradição hoje no Brasil, né? Em praticamente todo o mundo, pessoas procuram nessa virada de 31 de dezembro fazer essa virada do ano, uma festa. E por que uma festa? Porque é um novo começo. E semelhantemente Israel também comemora agora nesse período de Rosh Hashanah o início. Mas não é somente o início. Com Israel as coisas se tornam mais fortes, mais impactantes, porque nós comemoramos o início de um novo ano no Brasil. Mas em Israel comemora-se o início da criação de Adão, o início da criação do primeiro homem formado por Deus, né? Veja que, então, a festa de Rosh Hashanah, ela é um aniversário da criação do homem. Então, por isso é o cabeça do ano, porque tudo começou ali. Então, nada mais justo do que viver nesse período uma avaliação daquilo que fizemos o ano todo. Então, enquanto nós esperamos da 31 de dezembro para efetuar a virada do ano, que no caso seria de 2021 para 2022, para Israel há uma diferença, né? Cerca de 3 meses, porque para Israel não importa se é no mês 12, né? É o mês 12, não importa, porque no 7º mês é o mês que Deus estipulou como cabeça do ano. Embora faltam alguns meses para fechar 12, aquele ano, aquele mês é o mês que dá a partida, ou seja, em questões espirituais, em questões e hábito de a gente até ouvir isso, né? E é uma grande verdade que tudo que você começa com Deus ou começa bem, termina bem. Muitas coisas são assim, né? Então, quando Israel comemora o Rosh Hashanah, mesmo sendo o 7º mês, e ali comemora a virada do ano novo, Israel está justamente fazendo isso, que Deus venha começar, venha dar a partida, que Deus venha ser o abençoador dentro de Israel. Então os demais meses que vão continuar, vão permanecer, são meses que serão abençoados. Por quê? Porque Israel já colocou o Eterno, colocou o Senhor como primeiro no seu caminho. Então nós efetuamos esse período de avaliação, que são os períodos de 40 dias antes de Rosh Hashanah, né? No caso, dia 5 de setembro agora para nós, vai estar acontecendo em Israel a virada do ano novo deles, né? O Shana Tová, o ano novo. Então, Shana Tová, que eles comemoram, né? Saúdam um ao outro, feliz ano novo, assim como acontece aqui no Brasil. Também todo mundo saúda um ao outro com um feliz ano novo. Então, o Rosh Hashanah traz essa memória, né, da criação do homem e de uma nova oportunidade que o homem tem a vir à existência. É como que o Eterno lembrasse nós nessa festa de que nós viemos ao mundo por intermédio dele, pelas mãos dele. Eu creio que você também concorda com isso, né? Que você veio das mãos do Eterno. Foi ele que lhe formou, foi ele que nos formou. Ele formou Adão e de Adão viemos nós, somos descendência de Adão. Então, quando nós lembramos disso nessa festa, traz para nós os sentidos do porquê viemos à vida. Por isso é tocado chofar. Por isso em Israel, homens em Israel tocam um chofar. Por que tocam um chofar? É um sinal de aviso, é um sinal de quebrantamento, um sinal que viemos à existência. É um alerta à humanidade, dizendo que vamos reavaliar, né, tudo aquilo que vivemos esse ano inteiro que passamos, esse ano inteiro que vivemos, e muitas vezes fizemos votos, fizemos propósitos de mudar, de ser uma pessoa melhor, e não fizemos, não fomos. Quem sabe até pioramos no nosso caminhar com Deus. E quando chegamos nesse período de Rosh Hashanah, é como que nós lembrássemos novamente o porquê viemos à vida. Você já se perguntou por que você veio à vida? Você já se perguntou se simplesmente você veio
por vontade dos seus pais, simplesmente por isso. Mas se for por isso, né, o porquê então você hoje vive? Você vive para quê hoje, né? Você vive somente para você, para comprar, para vender? Ou você vive somente para os seus filhos, para a sua família? Ou de repente somente para o seu trabalho? Mas quando vivemos o período de Rosh Hashanah, lembramos que vivemos também para o Criador, porque o Criador nos fez. Ele nos deu o dom da vida, né, a capacidade de viver. Então, é tocado o shofar como um lembrete à humanidade, como um lembrete àqueles que foram criados por Ele, todos nós, né, criados por Ele, para que lembramos também do Eterno. Toda vida que o shofar é tocado, Ezequiel capítulo 33 fala do atalaia. O atalaia, ele toca a trombeta, né? Ele ali anuncia. Então, o atalaia, ele serve para isso. O toque do shofar serve para isso, para lembrarmos de que não estamos aqui à toa. Estamos aqui por causa de um propósito. Então, se você, de repente, nunca ouviu falar, você nunca ouviu falar do shofar, você de repente fala assim, olha, eu nunca vivi isso, nunca me falaram disso. Então, você está tendo a oportunidade agora de conhecer a verdade sobre o período de Rosh Hashanah e de Yom Kippur, né? Estamos num período de quebrantamento perante Deus. Ao contrário do que nos ensinaram no Brasil, né, e é tradição no Brasil, seguir esse calendário solar, calendário que segue o Sol, né? Então, a virada do ano, na verdade, biblicamente, porque se você é cristão e acredita verdadeiramente que a Bíblia é a verdade, então a verdade, a Bíblia diz que o ano novo acontece segundo os judeus fazem, segundo o calendário de Israel faz, né? Que acontece no 7º mês judaico, que é o mês de Tisri. Então, não acontece como nós aprendemos no dia 31 de dezembro. Isso nós aprendemos desde criança, né? Nunca nos ensinaram a verdade, porém Jesus também disse, conhecereis a verdade, né? E a verdade, ela vos libertará. Então, temos a oportunidade. E aí, de repente, você se pergunta, mas e quando chegar dia 31 de dezembro, como que eu vou fazer, né? Como é que eu vou realizar? Todo mundo, minha família vai estar vivendo. Saúde eles, né? Cumprimente eles, abrace também a eles, né? Claro, com as medidas aí ordenadas pelo governo, né? Com o distanciamento, né? Se caso ainda não foi permitido, né? Se não for ainda permitido. Agora, você, conhecendo a Escritura Sagrada, você sabe que, biblicamente falando, o ano já começou. Por que já começou? Porque você já fez a avaliação da sua vida. Você já fez o mais importante, que é se consertar com Deus, né? Uma aliança com Deus. Então, é isso que esse período de Rosh Hashanah, ele faz. Nos convidar ao momento de quebrantamento, um momento de avaliação espiritual. Sendo que ele é aberto com o toque do shofar, nesse dia 5 de setembro, em Israel, vai acontecer a festa das trombetas, onde ali há o toque do shofar. E esse toque do shofar, ele faz uma abertura. Por que essa abertura? Porque justamente após o dia 5 até o dia 15, que dá um período de 10 dias. Esse período de 10 dias é justamente os 10 dias na qual o Eterno, Deus, ele abre o seu livro, né? Pastor, mas aonde? Como assim ele abre o seu livro? Eu sei, eu ouvi falar desde criança, nas igrejas onde eu ia, que é o livro da vida, mas ele será aberto somente no dia do julgamento. Na verdade, é um equívoco, né? Porque existem vários livros no céu, né? Existe o livro das obras, existe o livro da vida, né? Existem vários livros. Mas nós vimos no capítulo 32 de Êxodo, se você abrir a sua Bíblia, no capítulo 32 de Êxodo, versículo 33, você vai ver que Moisés cita que nas mãos de Deus há um livro. E também Moisés cita que antes mesmo que Israel fosse arrancado da terra ou morto, havia um livro na qual Deus escrevia no dia a dia do povo de Israel. Tanto é que Moisés vai dizer isso para Deus, ele vai dizer o seguinte para Deus: o teu povo pecou, adorou ao bezerro, teve idolatria, mas não mata o teu povo. O Senhor, Moisés intercede a Deus dessa forma: porque se tu fores matar, se o Senhor for matar o teu povo, então me risca do livro que escreveste, né? Veja que Moisés cita a capacidade
e provavelmente ele tenha ouvido isso de Deus no Sinai, nos 40 dias que ele ficou lá com Deus, de que havia um livro na qual Deus escrevia as obras dos homens. Durante todo esse ano você praticou coisas boas e ruins, e aquilo que você praticou este ano está registrado em um livro. E é diferente do livro na qual nós vamos receber ainda nos céus, naquele livro na qual será para as obras, a realização das boas obras nossas dos céus, né? Este livro que Moisés cita é um livro do dia a dia nosso. Por exemplo, você viveu este ano naquilo que você plantou ano passado. Como você foi ano passado? Como eu fui ano passado, né? Então, segundo a crença judaica e bíblica, porque tudo que os judeus acreditam não é tradição, até costumo sempre corrigir isso. Muitas igrejas vão dizer para você, mas isso é uma tradição judaica. Os judeus não têm tradição. Os judeus, eles seguem a Torá, eles seguem a Bíblia, né? Então, aquilo que está escrito, eles fazem. Então, veja o seguinte, muitas coisas nós praticamos. E esses 10 dias do dia 5, que é a abertura com o toque do shofar e virada do Ano Novo Judaico, e também nosso, se assim você crê, a abertura do livro, onde Deus faz uma revisão. É como que fosse um período na qual Deus disse o seguinte: olha, eu sei que você praticou muitas coisas ruins, e esse ano todo você usou aí, quem sabe, 360, 350 dias desse ano, só fazendo coisas que muitas vezes não agradou a Deus, enfim. E Deus agora dissesse para você o seguinte: você tem 10 dias para se consertar de tudo. E eu vou fazer de conta que você não fez nada disso. Então Deus dá 10 dias para a humanidade. 10 dias para nós acertarmos, alinharmos a nossa vida com Deus em um verdadeiro arrependimento. Então muitas vezes queremos que Deus nos abençoe, que Deus abre portas, que Deus ele entre com providências, mas não temos uma vida alinhada com Deus. E é esse o convite de Rosh Hashanah. Quando toca-se a trombeta é dito o seguinte: se prepara, porque a partir desse momento, tudo o que você faz nesses 10 dias, ele é potencializado em 7 vezes mais. Na verdade, começou com os 40 dias antes de Rosh Hashanah. Esses 40 dias atrás agora, tudo que nós fizemos, ele é registrado nesse livro. É como que daquilo ali partisse as coisas boas e ruins nossa que acontecem no nosso dia a dia. Mas os 10 dias, dando um total cerca de 50 dias, esses 10 dias que é acrescentado do dia 5 ao dia 15, é como que fosse um segundo tempo, como que fosse ali o final, que Deus dissesse o seguinte: olha, você não conseguiu fazer nos 40 dias coisas boas, eu vou dar para você esses 10 dias ainda para mudar a tua sentença este ano de 2022 que viemos, né, que vai vir, né? Então, se de repente você nunca ouviu falar disso, nesse período agora o livro de Deus, ele está aberto para escrever nossas boas obras. Por isso, neste período agora, se você tem mágoa de alguém, se você conhece alguém que você tem algo que não foi bem acertado, você vai ligar para essa pessoa, você vai pedir perdão para ela. Mesmo que ela lhe tenha feito mal, você vai ligar para ela, você vai perdoar essa pessoa. Você vai procurar efetuar, por exemplo, se você que tem família na igreja, vai procurar seus filhos, de repente, que tem muito brinquedo, muita roupa, você vai juntar isso, você vai doar para pessoas. Muitas vezes nós somos apegados ao nosso, nós somos egocêntricos, né, o nosso ego, e você vai desapegar disso, esse período. É um período muito lindo da humanidade, onde a humanidade lembra que o Criador está no controle de tudo. Então, é uma oportunidade para nós. E por isso, para finalizar aqui, no dia 15 para o dia 16, lembrando que os judeus fazem isso pela lua. O calendário judeu não é solar, é lunar. Então, por isso, do dia 15 para o dia 16, ou seja, quando for o pôr do sol do dia 15 até o pôr do sol do dia 16 de setembro agora, todo Israel estará entrando em um jejum de 25 horas de jejum. De 24 a 25 horas de jejum.
sem comer nada, sem beber nada. E esse período, por que esse período? Porque é o momento que Deus ele fecha o livro. Vai ser o momento que Deus vai fechar o livro. Ou seja, quando ele fecha o livro, nesse período, é como que ele diz o seguinte: o que eu tinha para fazer por você, deste ano, eu fiz. Né? Então agora, este ano, agora vai ser mediante aquilo que você plantou comigo neste ano. Você concorda comigo que tudo que você planta, você colhe? Você concorda com isso? Então, semelhantemente, é isso que Deus está avisando no período de Yom Kippur. Você plantou comigo, você caminhou comigo, você andou comigo. Ah, não andou, mas então eu dei os 10 dias para você acertar. Por que não acertou comigo os 10 dias? Então, olha como Deus é misericordioso, abençoador. Então, ele convida a viver esse período. Então, passamos o período inteiro de jejum. Essas 24 a 25 horas do dia 15 de setembro para o dia 16, porque Deus fecha o seu livro e ali sela as suas bênçãos sobre a nossa vida. Então, eu lhe convido a esse período, um período de humilhação, de verdadeiro arrependimento perante Deus. Eu tenho muitas coisas que eu preciso mudar na minha vida. Você também tem coisas para mudar na sua vida, melhorar na sua vida? Então, eu lhe convido a conosco jejuar, a conosco orar nesse período de quebrantamento. Segundo a Escritura Sagrada, você que pode, tem essa liberalidade, você não vai trabalhar nesse período de Yom Kippur. Então já vai se organizando entre o dia 15 e 16. Se você consegue no seu trabalho pegar uma folga, você não vai trabalhar, você vai dedicar o tempo total a Deus. O tempo total a Deus. Então, eu espero que a maioria dos irmãos consigam ter compreendido esse período. Durante a semana vamos estar falando mais a respeito disso, tá ok? Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus Cristo.